Hoje eu quero meditar com vocês em Apocalipse. Abra aí comigo, por favor. Na semana passada nós também meditamos e conversamos em Apocalipse, ou a partir da leitura de Apocalipse. Na realidade, Lucas e eu estamos completamente apaixonados pelo texto de Apocalipse, estamos estudando, escrevendo, vai vir coisa boa aí para nós. E tivemos então a ideia de pregar. A partir da semana que vem nós estaremos falando a respeito das cartas às igrejas do Apocalipse, e também na última quarta-feira falamos aqui a respeito do Apocalipse, e nesse dia, nessa hora, também falaremos a respeito do Apocalipse. Eu quero falar a respeito dessa expressão alfa e ômega que aparece no Apocalipse, e depois nós cantaremos uma linda canção que tem tudo a ver com essa verdade. Então, eu leio o capítulo 1, versículo 8, é a primeira vez que aparece essa expressão. O texto já está aí na tela. E diz assim o texto sagrado: palavras do Senhor Jesus falando a João, Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, e a nossa oração é que o Senhor nos guie na Tua Palavra, que o Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, estamos desejosos para ouvir a Tua voz, e nessa noite, como igreja reunida, nesse canal, nessa transmissão, pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Essa expressão alfa e ômega é muito interessante, muito importante para nós, porque na realidade ela está na tinta, né, da caneta, por assim dizer, de João, e não de outro apóstolo. João tem toda uma relação íntima com o Senhor Jesus. João escreveu 3 epístolas além do Evangelho, e João tem uma peculiaridade ao falar a respeito de Jesus. Ele fala de Jesus a partir de uma literatura pouco mais rebuscada. João tinha muito conhecimento da filosofia, da cultura helênica daquele tempo, e aí Jesus então é classificado, Jesus recebe esse título que ele é o alfa e ômega. Jesus fala que ele é o alfa e ômega, e assim João escreve para nós, e aqui nós temos esse título que o Senhor Jesus fala de si mesmo e que João descreve para nós. Certamente na sua Bíblia essa expressão alfa está com o A maiúsculo e o ômega também, e aqui nós temos esse entendimento de que nós só podemos nos referir a Jesus sabendo de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o Senhor dos Senhores. Então alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega é a última letra do alfabeto, e aqui João está mais uma vez mostrando para nós esse título que o Senhor Jesus dá a si mesmo, e Ele está assim de uma maneira bem profunda, se autorrevelando. Eu lembro-me da expressão de Moisés quando chega diante do Senhor e pergunta: olha, eu até falarei a teu nome, ó Deus, mas quando alguém perguntar quem está me enviando, o que eu direi? E aí o Senhor, Deus Todo-Poderoso, disse a Moisés: quando você estiver diante de Faraó ou qualquer outra situação, você dirá que eu sou te enviou. E aí então Moisés, com muita propriedade, diz: o eu sou me enviou. E essa expressão eu sou só poderia ser usada por Jesus pela filiação que ele tinha com Deus. Então, se o próprio Pai estava o enviando para essa missão, ele então se revela a João e diz: eu sou o alfa e o ômega. Essa expressão então traz para nós esse sentido de que somente Deus e somente Jesus podem dizer essa expressão e podem falar com
essa profundidade eu sou. Eu sou o início e eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu estou no primeiro, no início, no estágio inicial, mas eu também estou no final. E tudo aquilo que está nesse intervalo entre o início e o fim, ou seja, a história toda está em minhas mãos. É muito lindo isso e muito profundo saber que o nosso Deus constrói a história e tem a história em suas mãos. O livro do Apocalipse vai nos ensinar e vai mostrar para nós que o nosso Deus não perdeu o controle da história. Ele iniciou a história. Já parou para pensar nisso? A história do mundo começa com Deus. E a consumação dos séculos também termina com Deus. E nessa consumação dos séculos, nós que sabemos do juízo final, nós seremos simplesmente separados das outras pessoas e nós herdaremos a vida eterna, nós herdaremos a vida na nova cidade, na cidade de Jerusalém, na nova cidade, na cidade santa, enquanto aquelas pessoas que não se renderam ao Evangelho, que não aceitaram o Senhor Jesus, padecerão no inferno. Então, essa expressão traz esse afunilamento em que nós entendemos que tudo está nas mãos de Deus e que Deus tem o domínio, tem o controle do início e do fim da história. Então tudo aquilo que acontece nesse intervalo chamado história da humanidade está nas mãos de Deus. E por isso, quando nós falamos que o Senhor Deus, o Senhor Jesus é o alfa e o ômega, na realidade nós estamos falando que Ele tem toda a história da humanidade em suas mãos. Na realidade, a vida, houve essa possibilidade de vida e nós só chegamos à existência por conta da bondade de Deus, e a vida, no nosso caso, que nós somos cristãos, a nossa vida não terá um fim, mas ela terá simplesmente essa passagem dessa vida humana para a completa ressurreição dos mortos, porque o nosso Deus constrói a história, comanda a história, domina a história e tem a história em suas mãos. Isso é muito importante para nós como igreja, por exemplo, porque nós temos o entendimento de que Deus não perdeu o controle da história. Enquanto nós ficamos preocupados, apreensivos, completamente à mercê das circunstâncias humanas, dessas questões, das contingências da nossa vida humana, simplesmente o nosso Deus continua no trono, continua soberano, continua reinando, e nós então podemos falar que nós servimos ao nosso Deus e Ele é o alfa e o ômega. Deus é o começo e o fim absoluto, e por isso, consequentemente, Deus é o Senhor de tudo. Tudo está em suas mãos. Então essa frase, o alfa e o ômega, é entendida também como uma expressão que fala da eternidade, da infinitude, da vida sem fronteiras, que somente o nosso Deus poderia falar e viver essa realidade. Como eu já disse em uma outra ocasião, uma vez uma criancinha me perguntou quando é aniversário de Deus, e eu lembrei daquela expressão que está lá no Antigo Testamento, quando o salmista diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. E aqui então nós temos esse entendimento. Quando termina uma eternidade? Quando termina uma eternidade? Olha que expressão profunda da Bíblia. De eternidade a eternidade tu és Deus. Em outras palavras, é a mesma coisa de dizer, tu és o alfa e o ômega. Deus não cessa. Deus cria a partir de si mesmo. E Deus tira a vida na hora que Ele quiser, porque foi Ele que deu. Deus é que formou o mundo. Por isso que a terra é dele, conforme está no Salmo. Tudo aquilo que tem na terra, que está sobre a terra, é de Deus. Nada foge do seu controle. Então, quando nós cantamos que Deus é o alfa e o ômega, nós estamos falando que nós servimos e estamos na dependência desse Deus eterno, desse Deus que não tem fim, desse Deus que tem a vida em suas mãos, desse Deus que tem essa expressão para nós de transcendência. Nós somos limitados, nós estamos completamente estabelecidos dentro desse corpo, dentro desse espaço chamado terra, enquanto o nosso Deus é transcendente. E aí, quando nós falamos e cantamos que Deus é o alfa e o ômega, nós estamos falando, em outras palavras, que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está sobre tudo, em tudo, age em todos. E isso é maravilhoso demais para nós. Então Deus é eterno, Deus é transcendente, e assim Deus não é afetado com
as contingências humanas da história, Ele é aquele que é, que há de vir e aquele que é nesse exato momento. Então essa expressão é muito importante para nós. Aquele que era, Deus já estava no início, Deus está presente e Deus estará no fim. Porque na realidade o fim será o fim para nós, não para Deus, porque Ele não tem finitude. Então a igreja é convidada e chamada aqui no livro do Apocalipse a olhar para Jesus como aquele que estava com o Pai, está com o Pai agora e estará com o Pai na sua vinda. Então isso é muito importante. Jesus estava com o Pai na fundação do mundo, Jesus está com a igreja porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, e Jesus estará com o Pai para todo sempre. E assim nós falaremos que Jesus é o Filho eterno do grande eu sou. Então a igreja precisa olhar para Jesus e descansar, sabendo que Ele cuida da igreja, que Ele juntamente com o Pai está governando a história, que Ele, Jesus, juntamente com o Pai está cuidando da igreja, pois a igreja foi planejada antes da fundação do mundo. Não sei se descansa o teu coração, mas a mim faz muito bem a minha alma saber que o Deus a quem eu sirvo, o Jesus a quem eu me submeto, estava com o Pai antes da fundação do mundo, antes da fundação da igreja, está presente hoje, cuidando da minha vida e da sua vida, e estará conosco por toda a eternidade. Um dia nós estaremos diante do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, diante do trono de Deus, e falaremos com toda a certeza, de fato e de verdade, Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. E a outra expressão que nós temos aí no texto, está no versículo 8 ainda, eu sou o Alfa e o Ômega, daqui a pouco eu retomo esse conceito, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E essa expressão Todo-Poderoso poderia ser traduzida de uma maneira bem literal como governador de tudo, ou seja, essa expressão Todo-Poderoso está em contraste com o trono do dragão, que está no capítulo 17, e também o seu poder e a sua autoridade. Então, enquanto o dragão, no livro do Apocalipse, quer roubar essa proposta de que Jesus é o Todo-Poderoso, quer roubar o poder, quer roubar a autoridade de Jesus, enquanto a besta, no capítulo 13, também quer roubar essa imagem de que ela, de fato, é a Toda-Poderosa, na realidade, Jesus é descrito para nós como todo-poderoso. Então o dragão, a serpente, a besta não tem todo o poder. O único que tem todo o poder é Jesus. Então o diabo é poderoso? Sim, o diabo é poderoso. Mas só Jesus recebe esse título de que ele é o superpoderoso, de que ele é o todo-poderoso. Assim como no Antigo Testamento nós tínhamos a expressão Adonai relacionada ao Deus Pai, ele era o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Agora somente Jesus, aqui no Novo Testamento, recebe esse título. Então, se no Antigo Testamento Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, agora Ele envia Jesus e Jesus se torna então o Todo-Poderoso. Haja vista que Jesus, ao dar a sua missão à igreja, chamou todos os seus discípulos e disse: todo poder foi me dado no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Somente Jesus pôde falar essa frase: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então Jesus é poderoso aqui na terra? Sim, mas Jesus também é poderoso no céu. Jesus é poderoso no inferno, porque foi de lá que Ele resgatou a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Assim como as igrejas estão nas mãos de Jesus, Jesus na outra mão também tem a chave da morte e do inferno, mostrando para nós que somente Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ninguém tem mais poder do que Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu fico até espantado quando eu contemplo algumas igrejas que parece que o culto, Jesus está perdendo, né? E Jesus precisa então mostrar que Ele tem mais poder. E alguns pastores, pregadores, têm algumas canções e mensagens que ficam falando tanto do poder de Satanás, ou falando do nome dele, que na realidade a gente fica olhando e pensando assim: mas será que Jesus de fato é todo poderoso na visão dessas pessoas? Por isso que nós não falamos a respeito dele. Ele já está vencido. O destino dele já está decretado.
Ele é todo-poderoso? Não, somente Jesus é de fato todo-poderoso. Então Jesus, o Filho de Deus, é o Rei das nações e não a besta. E somente Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, pode dizer que Ele é todo-poderoso, e por ser todo-poderoso, nós tememos a Jesus, honramos a Jesus, e somente Ele, o Cordeiro de Deus, é digno de receber a honra e a glória e a majestade. Então o Apocalipse vai mostrar para nós o triunfo de Jesus, o triunfo de todo-poderoso. Então qualquer poder que tentar sobressair sobre Jesus vai cair, assim como caiu a grande Babilônia, assim como caiu a grande besta, o dragão e todos os seus pares, porque na realidade essa expressão todo-poderoso é uma referência à supremacia de Jesus, mostrando que somente Jesus é onipotente, somente Jesus é o todo-poderoso. Então a igreja precisa olhar para Jesus como aquele que tem todo o poder, que é aquele que guarda a igreja, amada igreja do Senhor Jesus. Nós servimos ao Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Deixa eu dar uma olhada no meu relógio, o horário foi embora. Eu peço que você abra aí comigo, vá lá no capítulo 21. Eu quero explicar um pouco ainda esse conceito no 21 e depois nós cantaremos. Capítulo 21 vai falar a respeito dos novos céus e nova terra, né? 21, de 1 a 6, diz assim o texto: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está escrito e tudo foi feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. E aqui nós temos essa expressão mais uma vez: eu sou o Alfa e o Ômega. Todo o contexto é fenomenal. Aqui o texto começa falando que João viu a novo céu e nova terra, e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Aqui rapidamente uma pincelada daquilo que a gente vai tratar na EBD. O mar já não existe porque o mar é símbolo de provações, de lutas, então as lutas já não existem mais, o mar já não existe, o mar da onde que emergiu a besta. Por quê? Porque Deus já criou tudo novo, já refez os céus e a terra. Ele também no versículo 2 diz que viu uma cidade santa ataviada no céu como a noiva, ou seja, a noiva do Senhor Jesus, a cidade santa, toda preparada, adornada para o seu esposo. No versículo 3, ele ouve uma voz dizendo que Deus mesmo falando, que Deus habitará conosco, e isso traz muita certeza e muita paz ao nosso coração. Deus estará conosco, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Versículo 4, a morte já não existe, porque Jesus tragou a morte, a sua vitória. Não haverá luto, nós viveremos nessa cidade sem luto, sem pranto, sem dor. As primeiras coisas já se passaram, tudo absolutamente se fez novo. No versículo 5 o texto vai dizer para nós que aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E aqui nós podemos ver que a existência humana e de toda a criação não é estática. Olha que incrível, a criação humana e de tudo aquilo que Deus fez não é estática, ou seja, Deus está por detrás de tudo aquilo que Ele fez, e Deus não perdeu o controle. Então aquele que tudo criou, de acordo com a sua vontade, também fará novas todas as coisas. Então aquele que criou também vai renovar aquilo que Ele criou. Eu achei isso sensacional, e essa renovação é obra de Jesus, porque você vai se lembrar que quando você se converteu, alguém falou esse texto para você: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí João vem para nós e fala o seguinte: a voz que sai do trono diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas.
Então nós servimos ao Deus que renova todas as coisas. Deus vai renovar os céus e a terra. Deus vai fazer tudo novo a partir de si mesmo. Ou seja, somente Deus poderia dar essa linda declaração. E aí vem o Senhor Jesus e diz para nós que nós podemos descansar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está fazendo novas todas as coisas. E o texto de Paulo, por exemplo, vai dizer que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, Deus fez a nossa vida nova, Deus também estava reconciliando consigo o mundo. E aí a voz que sai do trono, eu estou correndo um pouco por causa do tempo, né, infelizmente, a voz que sai do trono é o seguinte: tudo está feito. E eu gosto dessa expressão. Só aqui daria um sermãozaço. Quando Jesus, por exemplo, falou isso, ele falou lá na cruz do Calvário. Quando ele falou assim, tetelestai, que era a mesma expressão do imperador romano, quando chegava em algum lugar, dominava aquele espaço e falava assim, está dominado, está consumado, a obra foi feita. E depois nós temos essa expressão no Apocalipse capítulo 16, quando Jesus vai falar a respeito da sua segunda vinda, está consumado, tudo está feito. E nós temos agora a terceira vez que essa expressão aparece, aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, dizendo que todas as promessas de Deus foram estabelecidas. Então a voz que sai do trono de Deus é o seguinte: tudo está feito. Versículo 6, tudo está feito, ou seja, todas as promessas foram cumpridas e nós podemos descansar nas promessas de Jesus. Tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir, porque tudo aquilo que Ele prometeu está estabelecido no seu próprio caráter. Tudo está feito, não há nada mais para ser feito, a obra de Deus foi extremamente completa. O futuro já não é mais incerto, porque Deus é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, o eterno fez tudo e renovará tudo a partir de si mesmo, pois Ele é Deus. Então essa expressão mostra para nós que o nosso futuro não é incerto, muito pelo contrário, nosso futuro seguro está, porque Deus nos garante que fará tudo da forma que Ele mesmo programou, planejou e ordenou desde o início. E agora no final, na expressão do Apocalipse, nós temos essa expressão: tudo está feito, tudo será feito de acordo com a vontade do Pai, de acordo com aquilo que Ele planejou, tudo está feito. E aí ele fala na sequência: eu sou o alfa e o ômega, tenho todo o domínio. Estava no começo, estarei no final. E para fechar, tem uma expressão que é um convite da graça de Deus. Eu, a quem tem sede, e o ser humano tem essa sede insaciável, tem essa busca, e a ideia de sede aqui representa essa necessidade espiritual do homem que tem dentro de si mesmo, porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus plantou no nosso coração a eternidade. O homem tem sede e fome de Deus, e o decreto final da redenção humana não será de forma arbitrária. Muito pelo contrário, o caminho está aberto para todos aqueles que sentem necessidade. Quem tem sede, vá à fonte, venha a Deus, vá a Deus que Ele vai dar a beber da água da vida, fonte da graça. Olha que incrível isso, darei de graça da fonte da água da vida. Então, se você tem sede, corra até Deus. Se você está sedento, vá até a fonte. Ele vai dar a você a beber água da vida. E o vencedor herdará com ele todas essas coisas. O vencedor terá o privilégio de ter o seu Deus. Diz o texto: lhe sereis o seu Deus e ele será o meu filho. Ele é o alfa e o ômega, o eterno, aquele que era, que é e que há